Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo e muitas pessoas, muitas famílias, estão reunidas. Algumas já receberam alimento espiritual, que já foram na escola dominical, que é uma bênção, né? E muitas igrejas têm a escola dominical e já receberam alimento espiritual, agora estão preparando o alimento para o físico. Eu também estou aguardando aqui o alimento para o físico, né? Que a esposa ali, a irmã Márcia, está preparando. E eu ia fazer uma live mais tarde, mas eu devo ir na igreja mais tarde aqui, que eu estou fora de casa, né? Aí eu vou fazer uma reflexão da palavra do Senhor nesse programa Palavra que Liberta. A palavra de Deus é muito boa, ela liberta, ela sara, ela cura, ela nos consola, ela nos ajuda nas nossas aflições, nas nossas tribulações. E a palavra de Deus, ela, além de tudo isso, ela nos dá amparo, nos dá esperança de uma vida eterna com Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, escrevendo a carta aos Romanos, e eu vou ler aqui uns 3 versículos, para nós refletirmos sobre esse tema, né? Essa reflexão aqui, que eu vou ser bem breve, meia hora, mais ou menos, 20 minutos, estou encerrando essa reflexão. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele fala sobre a glória futura a partir do verso 18. Então eu quero frisar aqui o verso 28, Romanos 8, 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aquilo que está nos planos de Deus, né? Mas o primeiro versículo, que é o 26, diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha só. Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vamos ler até o 30. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou o que havia separado, não somente chamou, mas também o aceitou. E não somente o aceitou, mas também repartiu sua glória com eles. Texto maravilhoso, né, para aqueles que já conhecem Jesus, que aceitaram essa vida com Jesus. Esse texto é muito peculiar. Então você que está em casa hoje, com a família, como já disse, e algumas famílias estão preparando aí uma comida mais simples, outras comida mais elevada, vamos dizer assim, um churrasco, outra coisa. Mas todos nós precisamos do alimento espiritual, que é o mais principal. O alimento físico ele é bom para o corpo, não é para manter o físico. Mas o espiritual é para alimentar a alma, para nos ajudar. E nós que já somos convertidos em Cristo Jesus, precisamos alimentar. Eu não sei, talvez muitos crentes essa manhã não leram a Bíblia, não fizeram uma oração. Pode ser, tem muitos. Mas tem muitos que já foram à igreja, já oraram, né? Já participaram da cerimônia lá, do culto, já ouviram a palavra do Senhor, e já estão fortalecidos para poder receber o alimento físico. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala nesse texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a Deus, essa é uma promessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conhecem a Deus. É uma promessa que as esperanças, que dá força, esperança às pessoas aflitas. E quanta gente tem no mundo que estão em aflições.
Mas aqui está uma garantia. Uma garantia de que Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Quem é seus filhos? Aquele que um dia já declararam, confessaram seus pecados, que Jesus Cristo é o Senhor, o seu Salvador da sua vida, o único. Então, essas pessoas têm essa garantia. Não é garantia da igreja, do pastor, mas é uma garantia de Deus. Não é uma promessa fácil, porque como que a gente vai lembrar dos tempos difíceis e a gente vai se dar alegria? O apóstolo Paulo mesmo também, ele disse assim, que em tudo nós devemos dar graça. Se estamos com aflições, se estamos com enfermidade, se estamos desempregados, se temos uma geladeira farta, se temos uma geladeira vazia, em tudo dai graça, porque Deus sabe todas as coisas, né? Não é uma promessa fácil, por quê? Porque nós às vezes podemos ser vencidos pelas dificuldades, podemos. Às vezes a gente está tanto tempo servindo o Senhor na igreja, com fidelidade e tudo, e alguma coisa abate as nossas vidas, né? Dificuldade. Então nós podemos ser vencidos, sim. Podemos também pensar que Deus esqueceu de nós, podemos também, porque às vezes a dificuldade é tanta, os momentos que estão passando parece que não vão terminar, então podemos também achar que Deus esqueceu de nós. Podemos também pensar que nossas vidas estão fora do controle, o que na verdade não está. Está tudo normal. Ainda hoje eu estava conversando. Essas coisas que estão acontecendo no mundo, e acontecendo no Brasil de uma forma assim especial, está no controle de Deus, né? Teve um terremoto agora, não sei se foi antes de ontem, lá em Mianmar, que morreu mais de 1.600 pessoas. É triste, mas também está no controle de Deus, porque é Deus que rege toda a natureza, tanto nos céus como na terra, é o Senhor que rege, né? Mas nós temos essa promessa de que um dia nós vamos ter paz, de que um dia nós vamos ter alegria. Por isso que o texto começa assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. As dificuldades, essas coisas que a gente acha que está fora de controle, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus, irmãos e ouvintes, amigos da Palavra de Deus, o programa Palavra que Liberta, Deus quer trocar nossa incerteza, que muitas vezes temos, e às vezes temos até por demais, pela fé. Sim, a incerteza do incrédulo, a fé, ela é muito maior. Então, se você está com alguma incerteza de algumas coisas a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito de Jesus Cristo, peça a Deus para manter a sua fé, porque até a nossa fé é Deus que aumenta, através do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, né? Então não sabe por que está aqui, né? Olha a incerteza do incrédulo. Ele não sabe por que está aqui, ele não sabe como a vida começa, não sabe qual é o sentido da vida, e ele não sabe aonde estará após a morte. Pessoas que não creem em Deus, ele está desse jeito. Não sabe de nada, e muito menos aonde ele irá após a morte, né? Então, a fé em Cristo, ela transforma a incerteza em certeza absoluta. Transforma a incerteza na certeza absoluta de que Deus existe, que Deus é abençoador e que Deus quer que todos sejam salvos. É lógico que nem todos vão ser salvos, mas é uma vontade de Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Essa Bíblia eu adquiri agora esse dia, ela está com as páginas corretas. Timóteo 1, 12.
Diz assim: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Jó também falou isso, né? Eu ouvia falar de Deus, mas depois que ele passou por tudo e Deus o abençoou, ele falou: agora eu sei quem é Deus, eu sei em quem tem crido. Eu não sei se você sabe em quem você tem crido ou não, mas uma coisa é certa: se você é crente, não fique desanimado pelas coisas que estão acontecendo, pelas injustiças, por tudo isso. E se você não é, também. Isso vai passar. Um dia, Deus vai pôr fim em tudo isso. Eu creio, creirei sempre, até morrer, que isso vai acontecer. E que todas as pessoas que praticam injustiça, seja em qualquer esfera, em qualquer instância, que praticam corrupção, mentira, todas as pessoas que não se converterem, elas estarão irremediavelmente perdidas. Isso é fato. Tá? A primeira carta de João, capítulo 5, tem uma palavra também para nós. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Diz assim: a certeza da vida eterna. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Então, meu amigo, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um abraço aí, a paz do Senhor, minha irmã Rosineide Martins, que Deus abençoe. Como é que tá aí? O almoço já tá pronto? Aqui tá demorando, tô com fome, né? A irmã Márcia tá ali dentro, fazendo. Eu tô aqui só na benção. Deus abençoe. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse compromisso de Deus para conosco. Hoje, irmão, eu fiz transmissão mais cedo, porque eu vou sair mais tarde, eu devo ir na igreja, então vai ficar. Aqui a gente tá no mato, tem hora que se chover a internet não pega, sabe? Então eu falei, trabalhei até agora na hora do almoço, falei, vou fazer uma reflexão da palavra do Senhor. Às vezes nós temos algumas experiências difíceis de suportar, né? Nós experimentamos coisas, às vezes, na nossa família que abalam, ou que nos abatem, que deixa a gente meio moado, né? A minha mãe falava muito isso. A gente fica meio moado, meio entristecido. Mas nós precisamos compreender e saber e ter a certeza de que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não sei qual Deus você serve, o Deus que eu sirvo, Ele pode mudar as coisas a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer vida, de qualquer pessoa. Então, são coisas que nós podemos compreender. Né? E Deus, Ele extrai o bem, olha só, Deus, Ele extrai o bem das circunstâncias difíceis. Se uma pessoa está passando por uma dificuldade, principalmente um servo de Deus, uma serva de Deus, muita dificuldade, circunstâncias difíceis, Deus daquela circunstância, daquele problema, Ele pode trazer uma coisa boa, uma coisa nova e uma coisa maravilhosa. Né? Um exemplo claro disso é Moisés. Olha a vida de Moisés, né? Moisés foi deixado num cesto, rio abaixo, depois a filha de Faraó pegou, criou no palácio, depois ele não quis ficar lá, saiu, e ele acabou matando lá um egípcio, fugiu. Mais tarde, quem recebeu as leis
das mãos de Deus? Moisés. Quem foi o libertador do povo? Moisés. Olha só como é que Deus faz. Então Deus não está preso a circunstância, a poder, a dinheiro, nada disso, porque ele é Deus, né? Ele é Deus. José, outro exemplo. Eu não gostava muito do nome de José, não, mas depois que eu comecei a ler a história de José e outros, agora eu gosto demais da conta. José foi vendido pelos irmãos, os irmãos tiveram inveja, enganaram o pai, dizendo que ele tinha sido morto. Depois José prosperou, chegou a ser governador lá abaixo de Faraó, o homem mais forte do Egito, e o povo tudo lá de Canaã que estava passando fome foi para lá, buscar comida com quem? Com José. Tá vendo? Ele não passou coisa difícil? Teve preso por calúnia da mulher de lá de Potifar, e Deus era com ele, né? Então, tem muitas pessoas que foram abençoadas em circunstâncias difíceis. Muitas. Eu já fui abençoado em tantas coisas difíceis na minha vida, mas Deus tem abençoado, né? E Deus tem um plano maravilhoso para você que já é um servo de Deus, que é um servo, uma serva de Deus. Tem um plano maravilhoso. E para você que não é ainda um servo de Deus, uma crente em Cristo Jesus Cristo, em Jesus Cristo, também tem plano, né? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é daqueles que amam a Deus? Isso, irmãos, irmã, começa com o amor a Deus por nós. Lá em João 3,16 é um lindo, uma linda mensagem que tem, que depois culmina lá no Nicodemos conversando com Jesus de madrugada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu mereço? Não. Você merece? Não. Nós merecemos? Não. Mas Jesus Cristo morreu por nós, né? Então, quando nós respondemos esse amor com fé em Cristo Jesus, com fé, precisamos responder a Deus, o amor que Ele tem por nós, nós responder também com amor, né? Fazer as coisas para Deus, com amor. Com isso, movido pela fé, as coisas andam, né? Por quê? Deus nos amou antes da fundação do mundo, né? A 1 João 4,9 diz assim: primeiro começa com o verso 7. Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama o Filho de Deus conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Pois foi Ele que foi Ele que mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então, olha só, foi ele primeiro foi Deus. Ele que teve a atitude, o início de Jesus Cristo vir a essa terra, nasceu bebê, trabalhou e foi para a cruz, né? Alguns acham que Jesus Cristo já veio moço e foi para a cruz. Não, Jesus teve infância, né? Só que ele estava tão combinado com as coisas de Deus, tão apegado às coisas de Deus, que com 12 anos ele já estava ensinando nas sinagogas, né? Depois ele trabalhou. Provavelmente José era um carpinteiro, ele ficou olhando, seu pai adotivo, ele ficou olhando José, fazer mesa, fazer isso. Ele foi, talvez seja foi um marceneiro, um carpinteiro também na época, muito bom, trabalhou. Depois é que ele teve o ministério, 3 anos, e foi para a cruz, né? Então, para encerrar, Deus nos amou primeiro, né? E Deus, Ele elaborou um plano maravilhoso para mim e para você que está ouvinte. Ah, mas eu não sou crente, eu não... Não. Esquece o negócio de nome de igreja. É Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Igreja nenhuma salva ninguém. Pastor, nenhum líder religioso salva ninguém. Ninguém. Nenhum deles. Nem que já morreram, nem apóstolo Paulo, nem nada. Nós falamos de Deus. Nós somos uma ferramenta. A palavra de Deus é a semente. E o Espírito Santo é que faz dar o crescimento. Né? Então, para encerrar, Deus, coloque isso na sua mente, Deus extrai o bem
das experiências difíceis. Está com experiência difícil? Está com problema? Aguarde em Deus. O socorro vai chegar. Pode chegar agora, pode chegar daqui a pouco, pode chegar mais para frente. Mas vai chegar. Né? E tem uma outra coisa também, que Deus ele recompensa os sofredores, além da sua expectativa. Mas pessoas que é fiel a Deus, pessoas que hoje está uma grande corrida, as pessoas vão na igreja para benção, quer benção, quer benção, quer benção, mas não quer saber de Deus não, é só a benção. Se for abençoado, fica lá moncadinho. Se não for, já vai para outro lugar, porque acha que lá vai ter benção. Não, a benção está nas mãos do Senhor. Ou na sua casa, ou onde quer que você esteja, você é uma pessoa fiel a Deus, Ele está junto com você. Se você está sofrendo, está abatido, está com dificuldade, como eu já disse, talvez você já foi na igreja hoje, talvez você não foi, mas se não foi, agora vai fazer o almoço, que é mais do que justo. E foi do almoço, senta um pouco, na cama, no sofá, desliga a televisão, desliga o celular, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia. E ora ao Pai Celeste, que está lá em cima, nos ouvindo. E Ele tem misericórdia de nós, Ele tem amor por nós. Amém? Que Deus abençoe todos os ouvintes, querendo o Senhor. Em breve a gente faz uma outra transmissão. Vamos orar. Pai, entregamos os ouvintes nas tuas mãos, ó Pai, esse domingo maravilhoso, as famílias, ó Deus, que aí nesse momento muitas estão reunidas para, ó Deus, ali alimentar do alimento físico, mas muitos também já foram na igreja, já ouviram a palavra do Senhor, e aquelas que não foram, que o Senhor dê ânimo, coragem, para que elas possam louvar e engrandecer o nome do Senhor, para que elas possam ler a Bíblia, ó Deus, para ouvir a tua palavra, a tua mensagem, e que elas possam também, ó Deus, orar ao Senhor, colocar diante do teu altar, ó Deus, todo o seu sofrimento, todas as suas aflições, suas angústias, porque a tua palavra diz, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo a tua vontade. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada ouvinte e cada amigo. E aqueles que não conhecem o Senhor, que eles possam ser comovidos pelo Espírito Santo do Senhor, para que eles possam ouvir e aprender mais de Ti. Nós oramos a Deus, com perdão dos nossos pecados, aquele que resgatou as nossas vidas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus esteja com todos os ouvintes hoje e todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até talvez amanhã ou depois de amanhã, querendo Deus. Deus abençoe.